Você escutou esse barulho? Não! Não olha pra trás, entendeu? Na outra vez que eu escutei isso, não tinha ninguém atrás de mim. Só confia. Na última... Sabe aquela porta lá no final do corredor? Ela estava um pouco aberta. Eu fui fechar ela e escutei um barulho bem baixo. Henrique. Já que sou muito corajoso, eu fui correndo pro quarto. Tinha um papel escrito com meu nome, mas eu não escrevi, eu juro. Se você acredita em mim? Não, né? Ninguém acredita. Então você precisa saber de uma coisa. Não tinha só meu nome. Tinha o seu também. Então na próxima vez que você escuta isso, não olha pra trás.